compras que eu vou fazer o almoço. Tá, já tô indo, peraí. Oi. Guarda aí pra mim. Ô mãe, eu tava olhando aqui, eu percebi que o macarrão na semana passada tu comprou e foi bem mais barato. Ah, isso é capitalismo, né, minha filha? O que é capitalismo? Capitalismo é um sistema econômico que existe, eu nunca ouviu falar? Não, Quer saber um pouquinho mais? quero. Então vamos lá, assistir essa aula. Começando então a nossa quarta aula. Essa aula de hoje é direcionada para o oitavo e para o nono ano, né? O oitavo ano está começando a aprender a regionalizar o mundo sobre diferentes aspectos, e aí a gente vai falar a respeito dos aspectos humanos. Então é necessário que saibam identificar o que é capitalismo e o que é socialismo. E o nono ano, que está trabalhando a globalização, surgiram muitas dúvidas no último exercício. Então acho que é bom a gente dar uma revisada até para a gente poder dar sequência ao conteúdo, ok? Então, a pergunta básica: o que é capitalismo? Segundo o conceito, o capitalismo é um sistema econômico que está baseado na propriedade privada dos meios de produção e tem como principais objetivos o lucro e a acumulação de riquezas. Este é o sistema mais adotado no mundo atualmente. Ou seja, no capitalismo existem as pessoas que têm a propriedade privada, que é delas, né? Que propriedade privada que a professora se refere aqui? Aqui fala dos meios de produção, ou seja, as fábricas, as máquinas, as indústrias, as fazendas, ok? E o objetivo dessas pessoas que têm esses meios de produção é qual? É o lucro, né? É ganhar dinheiro. E esse dinheiro que vai se reverter em capital, por isso capitalismo, pode ser reinvestido nessa fábrica, nesse negócio, para que ele gere mais lucros. Então, por isso a acumulação de riquezas. Esse sistema do capitalismo é o mais adotado no mundo todo. A grande maioria dos países no mundo são capitalistas, né? Aí a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos como uma grande potência capitalista e outros países também. O Brasil, por exemplo, é um país capitalista. Outras características importantes do capitalismo, né? Além de ter a questão do patrão e do empregado, é a lei da oferta e da procura. Como o mercado no capitalismo ele é livre, o que acontece? Se tem muito de um produto, o preço daquele produto acaba baixando, né? Se tem pouco do produto, é o contrário, ele aumenta. Assim como tem a questão da lei da procura também. Se as pessoas procuram muito por um produto, por exemplo, o álcool em gel agora, nessa época da pandemia, o que aconteceu com o preço do álcool gel? Ele passou exorbitante, ele aumentou muito. Por quê? Lei da oferta e da procura. A procura foi tão grande que fez com que aumentasse o preço do produto. Então, essa é uma característica dos países capitalistas. Lembrando vocês também que o capitalismo ele surgiu lá no final da Idade Média, né? No fim do feudalismo. Essa foi a chamada primeira fase, quando começou as grandes navegações. Então, o capitalismo foi chamado de capitalismo comercial, ok? A partir daí, a segunda fase do capitalismo foi aquela que ocorreu entre os séculos 18 e 19, quando começou a Revolução Industrial, que foi o chamado capitalismo industrial. E o capitalismo financeiro, né, a partir do século 20, que é aquele representado pelas empresas e instituições financeiras, como os bancos, por exemplo. Só complementando, né, que o objetivo principal, então, de todas essas fases do capitalismo é o lucro, né, o capital. Aqui vocês têm um exemplo de uma desvantagem desse capitalismo, uma das desvantagens, né? Qual seria essa desvantagem aqui? Aqui a gente está mostrando a desigualdade social. Essa desigualdade social, diferença de riqueza e pobreza, ela é muito grande nos países capitalistas, né? A gente observa pessoas que não têm condições mínimas, assim como tem aquelas que têm melhores condições, que é uma parcela bem menor da sociedade, ok? Então essa é uma desvantagem do capitalismo. Será que tem alguma vantagem esse capitalismo? De repente, quando a gente vai falar em mercado, em produtos, até tem. Por que vai ter uma vantagem? Porque esse capitalismo ele vai fazer com que as empresas, ao tentarem conquistar os consumidores, elas façam produtos com melhor qualidade, né? Elas disputem entre si o preço, um preço menor para atrair os consumidores. Então essa, de repente, seria a única vantagem do capitalismo. Agora, as desvantagens, elas são muito maiores do que as vantagens, certo?
E o que vem a ser então o socialismo? Segundo a doutrina, o conceito que a gente tem aqui, socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu no final do século XVIII e se caracteriza pela ideia de transformação da sociedade através da distribuição equilibrada de riquezas e propriedades, diminuindo a distância entre os ricos e os pobres. Nossa, que bela ideia, né? Então, esse socialismo aqui, ele é o socialismo chamado socialismo científico. E um dos precursores, dos idealizadores desse socialismo é Karl Marx, esse filósofo que vocês observam aqui embaixo. Além de Karl Marx, Friedrich Engels também. Lá no século XIX, eles pensaram, observando toda a desigualdade gerada pelo capitalismo, principalmente das indústrias, né, que aquilo era uma relação injusta. Então, o que eles pensavam? Eles pensaram, né, e colocaram isso como teoria no papel, uma sociedade igualitária. Para que houvesse essa sociedade, não poderiam ter os empresários, os donos, a propriedade privada. Então, eles são contra a propriedade privada. Eles defendiam uma sociedade em que todas as pessoas comandariam as fábricas. Ou seja, a fábrica não teria o dono, ela teria... Todas as pessoas que trabalhassem, os operários, seriam os donos. Então, o lucro seria dividido igualmente entre todo mundo. E assim seria uma sociedade mais igualitária. Outra figura que representa aqui, que inclusive estava em uma questão que vocês tiverem em outra aula, é Ernesto Che Guevara. Só para destacar para vocês, ele foi um líder que lutou aqui na América Latina pelo comunismo, pelo socialismo. E ele obteve vitórias, ajudou inclusive a fazer a Revolução Cubana. Ok? Cuba foi o único país da América a se tornar socialista. Sobre isso a gente vai falar mais para frente nas nossas aulas, ok? Então agora a gente tem um quadro que compara os dois sistemas, tanto o capitalismo quanto o socialismo. No primeiro quadro ali do capitalismo, a gente vê os operários, né? E um deles diz assim: trabalhamos para ele que é dono da fábrica. E aí lá atrás, né, o patrão passando. No outro lado, no socialismo, ele diz assim: essa fábrica pertence a toda a sociedade, trabalhamos para nós mesmos. Aí as características, olha a cara deles, né? Até a forma de falar. As características de cada um dos dois sistemas estão representadas aqui embaixo. Por que está escrito de acordo com Marx e Engels? Porque a gente está falando desse socialismo científico, desse que foi pensado por eles, né? Então aqui no capitalismo a gente tem, quais são as características do socialismo? A propriedade é privada, as terras, as minas, as fábricas, os bancos e as empresas em geral pertencem à burguesia, que a gente costuma chamar hoje, né, aos donos das empresas, aos empresários. No caso do socialismo, a propriedade seria coletiva. O povo trabalhador passa a ser dono de tudo. Existe uma socialização. O capitalismo agora. O proletariado trabalha para a burguesia. No caso aqui a gente está falando dos trabalhadores, né, e os empresários. No socialismo, o proletariado trabalha para a sociedade, para ele mesmo, né? Capitalismo agora. O objetivo da economia são os lucros da burguesia. E no socialismo, qual seria o objetivo? O objetivo da economia é o bem-estar da coletividade. Capitalismo. A economia é baseada no mercado. Lei da oferta e da procura, que a professora já falou, enfim. Lá no socialismo, a economia é planificada pela sociedade. Então, é feito o planejamento do que vai ser produzido, quanto vai ser produzido, qual a qualidade, enfim. Nossa, mas que ideia legal esse socialismo, né? Mas por que a maioria dos países do mundo, então, é capitalista? Por que essa ideia não deu tão certo? Então, nas nossas próximas aulas a gente vai discutir sobre isso. Lá nas aulas de história, vocês vão falar muito sobre isso também, tá? E esse socialismo aqui, só para destacar, ele também é conhecido como comunismo. Quando a gente fala de um país comunista, a gente se refere a um país que adotou esse socialismo. Para vocês terem uma ideia, o primeiro país no mundo a adotar o socialismo foi a Rússia, né? Então foi chamada de União Soviética, né? A Rússia e outras repúblicas se reuniram, então foram 15 repúblicas que formaram a URSS, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e implantaram. Cuba na América também se tornou socialista, que a professora já falou. A China, né? A Coreia do Norte, por exemplo, também se tornou socialista, e outros países. De todos esses hoje, acho que o único que a gente pode dizer que se tornou socialista, que a gente chama de comunismo, é a Coreia do Norte. E aí o porquê que não deu tão certo é porque essas características aqui, elas não foram implantadas dessa maneira, né? Houve alguns detalhes no meio desse caminho. Eu posso dizer para vocês que um dos maiores problemas que ocorreram nesse mundo socialista, que a gente chama de
comunismo, né, posterior comunismo, foi a questão da falta da democracia, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido esses dois conceitos e bora lá fazer as atividades. Beijos!